Eu quero convidar você agora a abrir a palavra no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Interessante, há uns 2 domingos atrás, eu estava meditando na palavra e essa mensagem veio ao meu coração. Eu escrevi, falei, vou pregar essa mensagem domingo, há uns 2 domingos atrás, 3 domingos atrás. E quando eu cheguei aqui eu preguei outra mensagem naquele domingo. E quando pensava no que pregar nessa noite, essa mensagem que estava lá esperando a oportunidade veio à tona. Eu quero ler com vocês um texto, assim, adaptadamente a gente pode dizer que foi um dia em que Jesus foi a uma igreja. Um dia em que Jesus foi uma igreja. Nós vivemos num país religioso. O Brasil é um país religioso. Não sei se você sabe, mas o Brasil é um dos maiores, se não o maior país católico do mundo. O Brasil é o maior país espírita do mundo. E o Brasil é um dos maiores países evangélicos do mundo. É um negócio meio doido, né? Mas é isso mesmo, as estatísticas mostram isso. Sem falar de outros tipos de cultos que existem. Cultos afros, cultos... Obrigado, irmão. Cultos esotéricos, e por aí vai. E a gente precisa pensar como é que Jesus se relaciona com essa religião organizada. Como é que Jesus lida com isso? É lógico, irmãos, que isso não pode ser definido totalmente numa mensagem de 40, 50 minutos, mas a gente pode pensar um pouco nesse texto sobre isso. Capítulo 3 de Marcos, a partir do versículo 1. Abra a sua Bíblia e, se você quiser acompanhar a mensagem, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos estar fazendo referência a esse texto expositivamente. Outra vez, Jesus entrou numa sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. E observavam com atenção para ver se ele curaria o homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem cuja mão era atrofiada: levanta-te e vem para o meio. Então lhes perguntou: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, ficaram calados. Olhando para eles ao redor, indignado e muito triste por causa da dureza do coração deles, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e ela lhe foi restaurada. Mas assim que saíram dali, os fariseus conspiraram com os herodianos contra ele, a fim de o matar. Jesus, porém, retirou-se com seus discípulos para a beira-mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguiu. Tendo ouvido falar de tudo quanto ele fazia, foram até ele grandes multidões procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão e das regiões ao redor de Tiro e Sidom. E ele disse a seus discípulos que lhes preparassem um barquinho por causa da multidão para que não o comprimissem. Pois havia curado muitos, de modo que todos quanto tinham alguma doença empurravam-se na direção dele para tocá-lo. E quando os espíritos impuros o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendia com severidade para que não divulgasse quem ele era. Amém. Vamos orar, igreja. Pai, nós estamos diante da tua sagrada palavra, Senhor, tua santa palavra, tua poderosa palavra. Pai, e o Senhor nos deu a nós, seres humanos, essa missão sublime, essa missão sobrenatural de pregar esta palavra. Então, Senhor, nesta hora, nós pedimos que a capacitação do Teu Espírito venha sobre esta igreja, sobre esta congregação reunida, venha sobre a minha vida e a vida de cada pessoa que aqui está, para que a gente possa, Pai, entender as Tuas verdades, para que a gente possa ser edificado, alimentado e movido pela Tua palavra, Pai, para a glória do Senhor.
e para a edificação do teu reino nesta terra, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. É um texto conhecido. Jesus entra numa sinagoga. O que era a sinagoga? A grosso modo era a igreja dos judeus. Era uma congregação. E a sinagoga é muito parecido com o culto. O culto, ele foi muito, assimilou muitas coisas da sinagoga. Como é que era um culto básico da sinagoga? Eram orações, leitura bíblica e explicação. E cânticos. Então a igreja acabou herdando, até porque os primeiros cristãos eram judeus. Então ali está Jesus numa igreja, entre aspas. Uma igreja de judeus, não era uma igreja cristã, até porque ela ainda não existia como instituição aqui. Mas a gente percebe algumas coisas nesse... Eu não sei se você entendeu o que está acontecendo aqui. Jesus estava tendo um encontro aqui com autoridades religiosas e depois esse encontro se amplia com a multidão e com outras pessoas. E esse texto tem muita coisa para nos falar. Primeira coisa, irmãos, que a gente aprende é que Jesus ele vai na contramão da expectativa dos religiosos. Ele vai na contramão da expectativa dos religiosos. O verso 2 diz assim, olha que coisa, irmãos, terrível. A Bíblia diz que os líderes religiosos que estavam ali observavam a Jesus com atenção para ver se ele curaria o homem no sábado, a fim de o acusarem. Olha que coisa terrível estava acontecendo aqui. Aqueles homens estavam ali em nome de quem? Em nome de Deus. Ali eles cantavam, eles oravam, eles liam a Bíblia em nome do Deus de Israel. E naquela congregação havia um homem com problema. Porque em toda a igreja, irmãos, o que mais tem é gente com quê? Com problema. É gente atrofiada em alguma área da vida. Não é verdade? De repente a gente não tem uma mão atrofiada, mas tem um coração atrofiado, um pensamento atrofiado, um olhar atrofiado. Não é verdade? O que aconteceu? Havia ali uma troca de valores. Um negócio estranho. Os líderes religiosos, eles não olhavam para Jesus para ver se Jesus abençoaria alguém ali. A expectativa que estava ali não era, puxa, Jesus está aqui, quem sabe ele vai poder distribuir alguma bênção entre nós, curar algum enfermo, abençoar alguém que precisa de uma resposta do eterno, quem sabe Jesus vai fazer alguma coisa boa entre nós. Não, a expectativa deles, irmãos, era ver se Jesus quebraria uma norma religiosa. Era ver se Jesus seria capaz de fazer alguma coisa que na visão deles quebraria a tradição do sábado. Ou seja, eles estavam preocupados se o rito do sábado seria quebrado e não se alguém seria abençoado por Deus. Percebe a troca de valores? Vou ler novamente. E observavam com atenção para ver se ele curaria o homem no sábado, a fim de o acusarem, como Jesus acabou fazendo. Nós também, irmãos, podemos às vezes cair nessa mesma expectativa que os líderes religiosos estavam caindo naquele tempo. É por isso, irmãos, que coisas como essa estão na Bíblia, para nos alertar, para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente não ser tomado por esse espírito que estava ali na vida daqueles homens, que olhavam para Jesus, mas não olhavam com a expectativa que nós olhamos e devemos olhar. Dizer, puxa, Senhor, marca a tua presença entre nós, faz a tua obra, cura, abençoa, restaura, liberta. Faz algo entre nós, Senhor. Não era isso que estava no coração daqueles homens. Eles estavam esperando que Jesus fizesse alguma coisa que quebrasse as normas deles, os ritos dele, para então acusar a Jesus. Que coisa terrível, irmãos. Num ambiente onde havia tanta gente sofrendo. Ah, pastor, mas isso acontecia na época de Jesus. Mentira, irmãos. Em quantas igrejas, irmãos, que dizem-se cristãs, de repente chega um mendigo, fedorento, mal cheiroso, e senta do nosso lado e a gente olha para ele assim com desdém, se levanta e fica torcendo que algum diácono, que algum irmão da igreja se levante
e vá lá e coloque aquele mendigo para fora. Não é verdade? Quando chega alguém entre nós que não está com aquela roupa bacana, com aquele cheirinho legal, com aquele cabelo penteadinho, qual é a nossa disposição, por exemplo, ainda que ele veio, ficou quietinho no culto, participou do culto, mas quantos de nós, quando acaba o culto, somos capazes de chegar até aquela pessoa e dar um abraço nele e dizer: puxa, que bom que você ficou aqui, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de paz, eu vou fazer uma oração por você. É por aí. É essa tendência que a gente precisa estar sempre tomando consciência e cuidando do nosso coração, porque o que aconteceu com aqueles homens pode acontecer conosco. Não, esse homem não merece atenção, porque ele está quebrando a nossa ordem. Ele está falando um pouquinho mais alto, ele está cheirando mal, ele destoa do nosso público, ele não tem a cara da nossa comunidade, ele é estranho ao nosso meio, porque ele tem uma aparência andrajosa, fedorenta, e ele, não, peraí, será? Não pode. Jesus, ele faz diferente, irmãos. A Bíblia mostra para nós aqui que, diferente da religião organizada, Jesus ele é sensível ao nosso sofrimento. No verso 3 diz: e Jesus disse ao homem cuja mão era atrofiada: levanta-te e vem para o meio. Jesus ele quebra todo o ritual, ele quebra toda a norma, ele quebra toda a tradição. Por causa de quê? Porque ali havia uma alma carente de um toque, de uma manifestação, de um mover de Deus naquela vida. Ele quebra tudo, ele quebra os protocolos, ele quebra a ordem do culto, ele quebra aquele momento, ele quebra o sábado, ele quebra tudo aquilo ali. Por quê? Porque ali tinha alguém com a mão mirrada, ali tinha alguém que precisava da misericórdia de Deus. Ali tinha alguém que precisava do toque do Senhor, havia alguém que precisava ser restaurado, ali havia alguém que precisava ser transformado. Para Jesus as pessoas são mais importantes do que as coisas, para Jesus as pessoas são mais importantes do que os rituais, para Jesus as pessoas são mais importantes do que a religião organizada. Ele viu ali um homem que sofria com a mão aleijada, ele viu ali alguém que precisava de um toque da graça. É interessante a gente observar isso, irmãos, porque fica claro para nós que a religião, ela se satisfaz com o quê? Com as aparências, com os rituais e com as normas. Eu fico pensando, quantos sábados aquele homem da mão mirrada estava ali naquele culto e nada acontecia com ele. Mas no dia em que a oportunidade de Deus chegou para ele, tinha gente querendo barrar o caminho dele. Mas Jesus é Deus e Ele é sensível ao nosso sofrimento. Eu penso que quando Jesus olhou para aquele homem, Jesus olhou dentro do coração dele e disse assim: olha, eu sei que esse homem tem sofrido com essa mão mirrada. Porque em Israel, irmão, certamente aquele homem era visto como uma pessoa amaldiçoada. As pessoas olhavam para ele e diziam assim: esse homem aí da mão mirrada, ele é um aleijado, porque ele está devendo a Deus, ele fez alguma coisa errada, por isso que Deus deixou ele assim. Então ele era tolhido de um monte de coisas. Por exemplo, se ele fosse da linhagem de Arão, com a mão mirrada, ele não poderia ser um sacerdote. Sabia disso? Então a vocação na qual ele nasceu, ele não poderia exercer por causa da mão mirrada. Jesus, irmãos, quando olha para aquele homem, chama ele para o meio, Jesus faz daquele homem o foco da atenção daquela congregação. Ele conhece, irmãos, as nossas dores e os nossos sofrimentos, irmãos. Ele conhece todas elas. E quando a gente se coloca na presença do Senhor com as nossas mirradices, Ele é capaz de olhar para nós e nos dar uma atenção exclusiva. Jesus chama aquele homem e traz ele para o meio. Aquele homem que ninguém dava atenção, aquele homem que todos ignoravam, é o alvo da atenção de Deus. Jesus é Deus, irmãos. Deus está dizendo para nós: olha, eu olho para aqueles que muitas vezes vocês não estão olhando.
Eu olho para aqueles que muitas vezes vocês têm ignorado. Hoje eu passei aqui à tarde, umas 5 horas, aí tinha um alcoólatra que esteve aqui até na semana passada, andando para lá. Não sei se ele estava alcoolizado. Tinha um deitado aqui, e tinha um outro rapaz que é viciado em droga sentado aqui. Eu passei, aquilo me deu uma tristeza, irmãos. Na hora que eu passei assim, eu falei, meu Deus, esses homens na redondeza da nossa igreja, Senhor, o que nós podemos fazer por esses homens? Senhor, tem misericórdia de nós. Tanto tempo que a gente está vendo isso aí, o que nós podemos fazer, Senhor? Parece uma coisa impossível para nós olhar isso aí. Parece que a gente não tem como fazer nada, mas, Senhor, tem misericórdia. E essa mensagem está sendo pregada hoje. Terceira coisa, irmãos. Quando Jesus está ali no meio daqueles homens, ele coloca em xeque o status quo religioso que estava distorcido. O que é o status quo? É como as coisas estão, é o estado de coisas, é a situação reinante. Quando Jesus ele chega ali, ele encontra ali uma situação já estabelecida. Ele encontra homens que já pensavam de uma determinada maneira, que se comportavam de uma maneira, mas irmãos, fica claro para nós que onde Jesus chega, ele abala as estruturas que estão estabelecidas. Aonde Jesus chega, as coisas não ficam do mesmo jeito. Porque ele não veio para manter as coisas, ele veio para transformar. Ele faz isso já começando dentro de nós. Quando a Bíblia diz que o reino de Deus é estabelecido dentro de nós, quando o reino de Deus vem sendo estabelecido dentro de nós, há o quê? Há uma revolução dentro da gente. Começa a mudar um monte de coisa, modo de pensar, modo de se comportar, e não estou falando de legalismo, de regras, de dizer, não, você não pode usar isso, você não pode usar aquilo. Quando a pessoa ela vai tendo um encontro com o reino de Deus, ela vai sendo transformada radicalmente pela ação do Espírito Santo que está agindo dentro dela. Jesus, ele coloca, quando ele chega ali, ele questiona, ele coloca em xeque aquele status religioso estabelecido, aquela situação reinante, aquele status quo. Ele questiona os valores dos religiosos, ele questiona as prioridades dos religiosos, ele questiona as convicções que mantinham aquela religião organizada. Versículo 4, irmãos. A criancinha está aqui, mas preste atenção aqui, igreja. Ele é bonitinho, né? Mas ele está quietinho ali, deixa ele ali. Pode deixar ele ali quietinho, ele não está atrapalhando não, só você olhar para mim. Se Jesus estivesse aqui, ele chamava ele para cá e abraçava essa criança. Então deixa ele ali. Verso 4, irmãos. Então lhes perguntou. Quando Jesus faz essa pergunta, ele está fazendo tudo isso que eu acabei de falar. É permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou matar? Diante da palavra de Jesus, qual foi a resposta que eles tinham? Nenhuma. Ficaram calados. Se vocês verem que ele vai se machucar qualquer coisa, um irmão vai lá e resgata a criança, viu, irmãos? Irmãos, quando aqueles homens ouvem perguntas tão simples, perguntas que tinham sim ou um não. Jesus pergunta, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? É permitido salvar a vida ou matar? Essas perguntas elas poderiam ser respondidas com um simples sim, com um simples não. Mas eles, diz a Bíblia, ficaram calados. Eles não tinham resposta para dar para o Senhor. Porque, irmãos, quem está errado diante da verdade de Deus, ou fica quieto, irmãos, ou vai dar uma resposta sem o fundamento da verdade. Eles não tinham o que falar para Jesus. Jesus estava ali, e lembre-se que eles não estavam sozinhos, havia os líderes e havia a congregação reunida, e aquela cena era o alvo da atenção, estava todo mundo olhando para entender, para ver como aquilo ia acabar, como ia ser o desfecho daquele momento. Quando Jesus faz essas perguntas, Jesus está questionando o quê? O status quo religioso estabelecido. Agora eu quero que vocês pensem aqui comigo, eu vou fazer essas perguntas, e Jesus vai lá e faz aquelas perguntas, e aí eles ficam assim, e agora? E agora? O que nós vamos fazer? Se a gente falar que não pode, nós vamos ser malhados pelo povo. Se a gente falar que pode, as pessoas vão dizer, mas vocês não ensinaram que não pode fazer nada no sábado? Aí eles ficaram calados. E aí, irmãos, Jesus,
demonstra aqui algo muito forte, que a gente pouco vê isso na Bíblia, irmãos, mas aparece. A Bíblia diz que Jesus tem fortes reações, irmãos, em relação à dureza que a religiosidade humana produz. Olha o que diz o verso 5. Olhando para eles ao redor, indignado e muito triste, por causa da dureza do coração deles. Olha a reação de Jesus, irmãos. Jesus, ele ficou indignado. Jesus não ficou triste, ele ficou muito triste, irmãos. Porque ele viu aqueles homens que teoricamente eram chamados de homens de Deus, eram os guardiões das mais antigas tradições de Israel, mas não eram capazes de perceber uma pessoa que precisava de uma atenção, de uma oração. Aquilo, na religião deles, não havia espaço para isso. Eles não conheciam a graça do Senhor, irmãos. Jesus, ele tem fortes reações a isso, irmãos. Fica claro para nós aqui, irmãos, que a religiosidade, como um fim em si mesma, ela endurece o nosso coração, irmãos. Hoje é domingo, é o dia que muitas igrejas estão cheias. Igrejas de todas as denominações. Eu pergunto a você, será que todo mundo que está ali enchendo tantas congregações estão de fato agradando a Deus? Será que essas multidões que estão enchendo aí espaços estão de fato sendo agradáveis ao Senhor? A Bíblia diz que o nosso louvor é um sacrifício a Deus. São sacrifícios de lábios que confessam o seu nome. Na Bíblia, no Antigo Testamento, fala simbolicamente como que a fumaça de incenso chegava às narinas do Senhor. Será que o nosso serviço, a nossa adoração é agradável às narinas do Senhor? Nessa sinagoga não era. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele se indigna, ele fica muito triste com aquela atitude de dureza do coração. A Bíblia diz, por causa da dureza do coração. Um coração duro entristece a Deus, indigna a Jesus. É um coração sem misericórdia, é um coração sem graça. É algo terrível. Fica claro para nós, irmãos, que a religiosidade, eu quero ler isso para você, como um fim em si mesmo, endurece o coração, a ponto de quem deveria agir com amor e graça, acaba agindo como? Com dureza, insensibilidade, desamor. Os líderes religiosos, lembre-se disso, eles eram profundos conhecedores das Escrituras. Eles conheciam a Bíblia melhor do que todos nós. Muitos deles ali eram escribas, eram homens que copiavam a Bíblia à mão. Então eles conheciam, eles tinham textos e textos decorados. Se você falasse, declame aí o Salmo 91, Salmo 119, talvez houvesse alguns deles que conheciam até o Salmo 119 de cor. Porque eles eram zelosos por essas coisas. Mas ao mesmo tempo eles não eram capazes de perceber uma alma sofrendo ao seu lado. Eu pergunto à igreja, irmãos, nós estamos aqui refletindo, será que isso acontece hoje? Será que a gente não, infelizmente, acaba repetindo às vezes essas coisas? Será que todo pastor é sensível ao sofrimento das pessoas? Será que todo membro de igreja é sensível à realidade que Jesus é sensível? Porque, irmãos, o nosso coração, ele tem que bater no compasso do coração de Jesus. Aquilo que fere o coração de Jesus tem que ferir o nosso. Aquilo que toca o coração de Jesus tem que tocar o nosso. As igrejas muitas vezes estão preocupadas com um crescimento explosivo, com shows, com tanta coisa, com poder, com influência, com miraculoso, e o coração de Jesus já foi embora dali há muito tempo. Porque quando a gente começa a aprender a Bíblia, a gente aprende que o Evangelho é simples. Que Jesus não está chamando você para andar sob as nuvens, Jesus está chamando você para ser uma pessoa normal, porque o pecado é que tira a normalidade da nossa vida. Aquele homem, ele entrou na igreja com a mão mirrada. Quando ele saiu dali, ele saiu com a mão normal. Aquilo que ele não podia pegar, agora ele pode pegar. Não, por quê? Porque agora ele era uma pessoa restaurada. A normalidade da vida que o pecado roubou dele. Jesus, ele se indigna, ele fica triste, muito triste, porque essa é uma reação digna daquele que conhece os corações. Ele fica triste porque ele olha para aqueles homens e sabe que aquela atitude era fruto de uma dureza de coração.
Quinto lugar, irmãos, a gente aprende nesse texto que Jesus ensina que diferente da religião organizada, no reino de Deus não há barganhas, nem trocas e nem negociatas possíveis com Deus. Não dá. A gente não pode barganhar, a gente não pode negociar com Deus. Isso precisa ficar muito claro. Observe o verso 5, a segunda parte do versículo. Vou ler o versículo todo, mas agora o foco é a segunda parte. Olhando para eles ao redor, os líderes religiosos e a congregação, Jesus olhando para eles, indignado e muito triste por causa da dureza do coração deles, disse ao homem, o homem que dá a mão mirrada: estende a tua mão. Ele a estendeu e ela lhe foi restaurada. Eu estava meditando nesse texto e isso Deus falou no meu coração mais uma vez, que Jesus ensina para nós que na religião organizada, diferente do reino de Deus, no reino de Deus, irmãos, não há barganha, não há trocas, não há negociatas possíveis a serem feitas com Deus. O homem aqui, ele foi curado, ele foi abençoado, ele foi tocado por Jesus de uma maneira simples. Observe, não houve aqui trocas. Jesus disse para ele: dê 5.000 de oferta que você pode ser curado. Faça um voto com Deus que você vai ser curado, você vai receber a sua bênção. Faça uma campanha e cada dia da campanha você traga uma oferta para você receber a sua bênção. Isso não é bíblico, isso não é evangelho, isso é barganha com Deus. Aqui no texto, Jesus simplesmente diz para ele: vem para cá, estende a tua mão. E a Bíblia diz: e a mão dele foi restaurada. Não houve troca, irmãos. Não houve barganha. Não houve campanha. Não houve sacrifícios, não houve rituais, não houve atos proféticos, não houve ofertas especiais. O evangelho é muito simples, irmãos. Deus é soberano e Ele faz a coisa acontecer do jeito dele. É assim: estende a tua mão, meu filho, que eu vou te curar agora. E ele estendeu a mão. Ele saiu dali curado. Eu acho que ele não esperava isso, irmãos. Mas aquele homem tinha fé, porque quando Jesus chamou ele para frente, ele foi. Ele obedeceu, ele falou: não sei o que vai acontecer, mas ele está me chamando, eu vou. E quando Jesus mandou ele estender a mão, ele estendeu, e quando ele foi embora, ele estava com a mão curada. É tão diferente, irmãos. Mas o nosso coração, irmãos, ele tem dificuldade de entender isso, porque a gente acha que de alguma forma eu tenho que fazer alguma negociata, alguma coisa com Deus, para mim poder ter alguma coisa para que eu possa requerer de Deus. Dizer: Senhor, eu fiz aquele sacrifício, Senhor, eu dei aquela oferta, Senhor, eu fiz aquele jejum, Senhor, eu fiz aquele ato profético, Senhor, eu fiz aquela campanha. Ainda que a gente às vezes não tenha coragem de dizer verbalmente, oralmente, mas a gente no coração pensa: Deus vai me abençoar porque eu fiz isso. Não há nada disso, irmãos, isso não é evangelho. O evangelho é assim, ó: estende a tua mão. Ele estendeu e ela lhe foi restaurada. Tão simples, né, irmãos? É o poder de Deus que transforma a nossa vida, irmão. É o poder de Deus que modifica o nosso caráter. É o poder de Deus que levanta os mortos. É o poder de Deus que restaura um casal, uma família. É o poder de Deus que traz um filho perdido de volta. É o poder de Deus que liberta um drogado. É o poder de Deus, irmãos. Pastor, então eu não posso entrar num propósito de oração? Pode não, precisa, deve, mas não com espírito de barganha. Vou exigir de Deus, vou botar Deus na parede. Não, Senhor, tem misericórdia da minha família. Eu vou orar, vou persistir em oração, eu vou clamar, e até que o Senhor me dê uma resposta, eu estarei nos teus pés clamando. Isso é diferente, irmãos. Isso é diferente. É por isso que há tanta gente doente, irmãos, dentro das igrejas, porque vivem atrás desse tipo de situações, são criaturas querendo fazer trocas e barganhas com o Criador. São seres limitados, querendo fazer barganhas e trocas com o Eterno. É impossível. Porque para nós é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E é dele que vem toda a sorte de bênçãos que nós precisamos. Mas essas coisas fazem sucesso com os homens. Isso faz sucesso para nós. E por isso faz tanto sucesso aonde é apresentado.
A Bíblia diz aqui que ele simplesmente ouviu a Jesus, ele creu, ele deu um passo de fé, ele fez o que Jesus mandou ele fazer. Ele veio para o centro e estendeu a mão. Fim de papo. Está aí um modelo para nós seguirmos. Sexto lugar, quase terminando. A simplicidade do evangelho de Jesus, irmãos, acaba gerando ódio no contexto da religião organizada. Versículo 6 diz assim, ó: mas assim que saíram dali, Jesus e a pessoa curada, e terminou aquela reunião, diz aqui que os fariseus conspiraram com os herodianos contra ele, a fim de o matar. Dois partidos político-religiosos, que nem andavam tão juntos assim, mas naquela hora eles eram capazes de se unir para tentar um plano para matar Jesus. O que Jesus fez? Jesus abençoou uma vida no dia de sábado. Jesus quebrou o protocolo. Jesus quebrou um ritual. Jesus quebrou a rotina. Jesus fez diferente. E o ódio que se estabeleceu no coração daqueles homens foi tão terrível, que eles não pensaram em simplesmente falar mal de Jesus, perseguir a Jesus, e entrar na justiça contra Jesus. A Bíblia diz que eles planejavam matar a Jesus. Gente da igreja planejando morte. Olha que coisa terrível, irmãos. A gente às vezes lê essas coisas e não percebe isso. Gente dentro da igreja tramando morte contra Jesus. O que Jesus fez? Jesus abençoou uma vida. Jesus curou um homem com a mão atrofiada. Ah, mas qual foi o problema? Ele fez isso no sábado. No sábado não pode. Ao invés daqueles líderes se alegrarem com o milagre, eles se revoltaram com a presença de Jesus. Sabe o que isso me lembra? Me lembra aquele milagre, quando Jesus chega naquele lugar onde tinha o rapaz dominado, e Jesus manda que aquela legião vá para os porcos, e aquele endemoniado de Gadara agora está ali curado. E aí as pessoas fazem o quê? Mandam Jesus embora. Em vez de dizer: Jesus, o senhor não vai sair daqui mais não, o senhor vai ficar aqui, nós vamos fazer uma casa para o senhor vai abrir uma igreja aqui, porque o senhor é tremendo, nós temos, traz a família, vamos todo mundo servir esse Jesus. Não, aquela turma preferiu os porcos e mandou Jesus embora. É a mesma coisa que os fariseus fizeram aqui. E olha, irmãos, que quando a gente fala de fariseu, nós estamos falando de gente, como eu já disse aqui, altamente conhecedora das Escrituras. Mais uma, irmãos, mais duas. A religião, irmãos, seleciona as pessoas, mas Jesus está aberto a todos. Olha o que diz o verso 7. Jesus, porém, retirou-se com os seus discípulos para a beira-mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguiu. O primeiro grande grupo que segue a Jesus aqui é o pessoal da Galiléia. Sabe quem era o pessoal da Galiléia? Era o pessoal do lugar que não valia nada. Era o lugar da gentalha, do povão, na visão deles. A Galiléia, o povo da Galiléia, esse povo aí não vale nada não. Todo lugar tem um lugar menosprezado, não é verdade? Toda cidade tem um lugar que as pessoas... A pessoa às vezes tem até vergonha de dizer: eu moro em tal lugar. Não é verdade? Eu cresci num bairro que tinha dois nomes. Caixotinho e Fumacê. Eu cresci no Caixotinho. Por causa do formato dos apartamentos, né? E eu me lembro quando eu era garoto, que você falava: você mora onde? Eu moro no Caixotinho. Aí alguém dizia: mora no Caixotinho nada, você mora no Fumacê. Aquilo era terrível. Puxa vida, moro no Fumacê não, eu moro no Caixotinho. Ia sair até briga por causa disso. Por que Fumacê? Sabe por quê? O irmão não sabe. Porque tinha muita droga. Fumacê por causa da droga. Entendeu? Não tinha fábrica lá não, irmãos, era droga. Então eu não queria que o meu endereço fosse identificado assim. Era mais ou menos isso, de uma forma cultural, que acontecia. Galiléia é gente que não vale nada. Galiléia, tanto que ela era chamada Galiléia dos gentios. Não foi à toa que Jesus foi para lá. Porque Jesus, ele dá atenção a quem normalmente a maioria não dá. E a Bíblia
diz que o primeiro grande grupo que vem correndo atrás de Jesus é o povão da Galileia. Mas Jesus, irmãos, ele é maravilhoso. Ele não dá atenção só ao povão da Galileia. A Bíblia diz que, tendo ouvido falar de tudo que ele fazia, foram até eles grandes multidões, procedentes já de outras áreas consideradas nobres, Judéia, da capital, Jerusalém, da Idumeia, de outro lado do Jordão e das regiões de Tiro e Sidom. Então foram judeus e gentios atrás de Jesus. Sabe por que nós aprendemos aqui? Que a religião, ela seleciona as pessoas, mas Jesus, ele está aberto a todos, irmãos. Todos, galileus, idumeus, tíros, pessoas de todas as raças, culturas, classes sociais, etc, etc, negros, brancos, amarelos. A igreja, ela é de Jesus, e Jesus, ele está aberto para todos nós, graças a Deus, irmãos. Jesus, ele não é da classe A, da classe B, da classe C, da classe E, ou dos sem classe. Interessante, na Índia, nós tivemos a oportunidade de ouvir o pastor Antônio Cláudio. Ele não teve tempo de explicar isso, mas muitos irmãos sabem disso. Na Índia existe um sistema de castas. Eu não vou explicar isso agora, que é um pouquinho complexo, eu não tenho muito tempo. Mas existe a casta menor, e existe aqueles que são piores, que não tem casta nenhuma. Se já ser da última casta não é uma coisa tão boa, imagina aqueles que não têm casta nenhuma. Eles são tão indignos que nem na casta maior, nem na casta menor eles são considerados. E aquilo é um estigma, a pessoa nasce ali e ela é ensinada que ela tem que viver ali. Porque eles acreditam, o hinduísmo, na reencarnação. Então ele acha que se a pessoa nasceu como um pária, tem um outro nome que agora me fugiu, como? Dalit. Se ele nasceu como um pária, um Dalit, é porque ele está pagando o karma de uma vida ruim na outra reencarnação. Está entendendo? Então ele está ali pagando o pecado passado. Eles não acreditam no sacrifício de Jesus. Então, irmãos, é interessante que muitas igrejas na Índia crescem a partir de quem? Dos Dalits. Eu vi uma história, que eu já contei aqui uma vez, de um pastor que foi plantar uma igreja na Índia. E tinha lá, eles construíram uma missão, uma sede, e a pessoa que limpava era um Dalit. E o primeiro que se converteu foi quem? O faxineiro, o Dalit. Aí o Dalit falou: pastor, eu quero me batizar, cheio de paixão por Jesus, coração cheio da graça, eu quero me batizar. Mas o pastor pensou: mas se o primeiro fruto meu for um Dalit, infelizmente todo mundo aqui vai achar que o evangelho é só para os Dalits, então o meu trabalho vai ficar prejudicado. O pastor não estava pensando com a visão do reino, estava pensando com a visão humana estratégica. Mas o irmão continuou ali: pastor, eu quero ser batizado, eu quero ser batizado, eu quero ser batizado. Aí a esposa do pastor deu uma ideia: faz o seguinte, ele quer ser batizado, batiza ele escondido. Batiza ele escondido, resolve isso aí, ele vai ficar tranquilo, vai te deixar tranquilo, e ele fica com o coração dele tranquilo. Batiza ele escondido, não precisa ninguém saber. O pastor aceitou o conselho, né? A sugestão, batizou ele escondido. Vem cá, eu vou te batizar, mas você fica quieto, tá bom? Que entre nós, batizou ele. No dia seguinte do batismo, ele sumiu. Aí o pastor: tá vendo? Por que eu não queria batizar? Acho que ele não se converteu não e tal. Acho que uma semana, um mês depois, ele volta trazendo mais um convertido. Entrega para o pastor cuidar e some de novo. E volta com mais dois. E Deus foi usando aquele homem para trazer gente, para encher aquela missão de gente convertida. Porque ele estava tão cheio da graça que ele não podia ficar parado ali. Ele tinha que compartilhar com os outros que ele tinha encontrado Jesus na vida dele, irmãos. Isso é maravilhoso, irmãos. É o reino de Deus. Jesus, ele vai, outro dia eu vi num vídeo, um deputado, aquele Jean Willis, não sei se vocês viram, ele falando que os jovens negros teriam que ser orientados a estarem nos cultos afros, porque as igrejas evangélicas estão desvirtuando a cultura. É como se que os jovens negros não pudessem ser evangélicos. Olha que loucura. Irmãos, o evangelho é para todos. O evangelho de Jesus não tem raça, não tem cor, não tem classe social. É para Galileu, é para todo mundo, irmãos. Jesus deixa isso aqui muito claro para nós. E a igreja tem que ser uma igreja de portas abertas para todos.
independente da situação, por mais difícil que aquela pessoa pareça. Jesus deixa isso claro para nós, porque Ele recebe essas pessoas. Em último lugar, irmãos, a religião, quando eu falo religião, estou falando do sistema religioso humano, organizado, baseado não nos valores do reino de Deus, mas baseado nas perspectivas humanas. A religião, nessa perspectiva, ela tem uma influência limitada ao contexto material, ou seja, a religião, ela consegue ter poder em que dimensão? Na dimensão política. Por isso que os evangélicos têm tanta influência no Brasil hoje, politicamente. Não é porque eles estão dando um testemunho lindo, é porque eles são muitos. E muita gente significa muito voto. Você já viu quantos políticos se convertem na época da eleição? Se convertem entre aspas. E tem pastor que ainda dá púlpito para esses camaradas. A igreja, como religião, a religião organizada, ela consegue ter uma influência social, ela consegue ter uma influência econômica, porque ela é um mercado, existe um mercado. A igreja tem gente que consome, então o mundo já descobriu isso. Então cria uma subcultura dita evangélica e cria conteúdos, necessidades, coisas que nós não precisamos. Você já viu quanta quinquilharia com o nome gospel é vendida para os crentes? Nós não precisamos de nada disso, irmão, mas acaba se consumindo. É chaveirinho, é lembrancinha, é quadrinho, é não sei o quê, é um monte de coisa. Isso é por quê? Porque existem pessoas que consomem. É pecado consumir? Não, eu estou só mostrando, lembrando a você um relato. Mas, irmãos, o poder do reino, o poder de Jesus, ele tem um poder que é conhecido nas regiões espirituais, celestiais. A Bíblia diz que quando os espíritos imundos viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus repreendia-os com severidade para que eles não divulgassem ainda quem ele era. Jesus não estava ali com uma placa de igreja dizendo: eu sou da denominação tal, eu sou pastor titular de uma igreja da tal convenção, da tal denominação histórica, neopentecostal, pentecostal, que tem tantos mil membros, que tem isso, que tem aquilo. Talvez a gente seja conhecido pelos homens, mas Jesus ele era conhecido das regiões celestiais. É ali que nós precisamos ser reconhecidos em primeiro lugar. Quando Jesus, a igreja de Jesus, ela só vai poder ter impacto nesse mundo, impacto espiritual, porque ela é conhecida nas regiões celestiais. Quando a igreja está orando, quando a igreja está buscando, quando os crentes estão vivendo de verdade a palavra, quando os crentes estão amando ao Senhor, amando uns aos outros, quando os crentes estão buscando praticar aquilo que nós temos aprendido ao longo da nossa vida, como a Bíblia nos tem ensinado, quando a gente bate com o coração igual ao coração de Jesus, os demônios vão nos reconhecer e o mundo vai tremer diante desse testemunho. Meus amados, Jesus, ele é maior do que a religião. Glória a Deus por isso, irmãos. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos aprender com Jesus a diferença que há entre a religião como sistema humano, como um fim em si mesma, e o reino de Deus. E o convite de Deus, irmãos, é que a nossa vida esteja aberta para o reino de Deus. O que Jesus quer fazer, irmãos, é estabelecer o reino de Deus dentro de nós. O que Jesus quer, o que significa isso? Em síntese, significa o governo de Deus na nossa vida. Deus quer estabelecer o governo dele no nosso coração. A Bíblia diz: é ali que começa o reino de Deus. Eu posso me bater para lá, me bater para cá, ter bons conceitos morais, ter uma boa educação, conhecer a Bíblia. De vez em quando eu ouço isso: eu conheço fulano que conhece muito a Bíblia, que conhece a Bíblia profundamente, sabe tudo. E tem. Mas se ele não, o reino de Deus não foi implantado no coração dele, se ele não vier para Jesus, ele vai para o inferno com todo o conhecimento da Escritura que ele pode ter. Ele pode saber hebraico, pode saber grego. E eu e vocês sabemos, irmãos, existe um teólogo que sabe teologia muito mais do que todos nós. Ele chama-se Satanás. Ele conhece tanto que ele treme diante do poder de Deus, irmãos.
Então nós precisamos vir para Jesus. E digo, e ouso dizer a vocês, como crentes, se você um dia já tomou essa posição, nós precisamos vir para Jesus todos os dias. Todos os dias. Eu acho que foi Lutero, não me lembro, que falou isso. Se não foi, ele me perdoe o erro da citação, mas ele disse que nós temos que pregar ou ouvir o Evangelho todos os dias, porque todos os dias a gente se esquece. Todos os dias a gente se esquece. Sem perceber, irmãos, nós somos tomados por outros valores, por outras direções, por outros sentidos. E quando isso se mistura com a religiosidade, fica pior ainda, como a gente viu aqui. Aí o Evangelho tem que chegar e podar, e tirar, e arrancar, e limpar, e nos libertar. E aquilo que era mirrado, que era aleijado da nossa vida, se torna são e saudável. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça agora em oração. Meu querido, minha querida, se você está aqui e você ainda não tem uma vida entregue a Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, entregue sua vida a Jesus. Arrependa-se dos teus pecados, corra para Jesus, porque Ele é capaz de restaurar a sua vida. Você que está aqui, que já é um cristão, que já confessou Jesus, meu querido, deixe o reino de Deus crescer em você. Não permita que o espírito dessa religiosidade organizada se fortaleça na sua vida. Não, seja liberto disso. Receba a visão de Jesus, o espírito de Jesus, o coração de Jesus. Esse tem que moldar a nossa vida. Aí as coisas vão ser diferentes. O mundo vai ser diferente. As pessoas ao nosso redor vão nos olhar diferente. Porque quando elas esperavam que você desse um soco nelas, você dá um abraço. Quando elas esperavam que você passasse por elas sem dar nenhuma atenção, você para e pergunta: como está você? Eu quero orar por você. Quando você vive sinalizando o reino de Deus por onde você passa. A luta espiritual é grande, porque quem faz isso vai ser alvo de ataques. Eu li uma frase outro dia, eu achei interessante, eu não sei se eu vou lembrar, mas era algo mais ou menos assim: o diabo não quer tirar você da igreja. Você pode estar dentro da igreja, mas ele quer tirar você da presença do Senhor. Porque tem muita gente que está dentro da igreja, mas não está na presença de Deus. Está na religião, mas não está no reino. Quer alguém mais religioso do que um fariseu? Fariseu eram os líderes religiosos mais radicais. Quem foi Saulo de Tarso? Um grande rabino fariseu. Mas quando ele se converte, ele diz: o que eu sou o que sou pela graça de Deus. Então eu quero orar com você nessa noite. Eu quero encorajar você a entregar a sua vida a Jesus. Você que nunca fez isso e você que já fez isso, a pedir a Deus e mais uma vez estabeleça o reino dele na tua vida. Porque Jesus, ele é maior do que a religião. Pastor, o cristianismo é religião? Num sentido sim, se nós pensarmos no sentido positivo do termo religião, religar o homem a Deus, uma organização, sim. Mas o cristianismo, ele finaliza aí? Não, o cristianismo é maior do que isso, irmãos. Então, se você é cristão, Deus tem coisas maiores nesse sentido para revelar a você. Vamos orar. Senhor, aqui estamos nós, mais uma vez conversando contigo, Pai. Nós lemos na tua palavra como o Senhor se indignou e se entristeceu naquele dia, num lugar que teoricamente seria um lugar onde o Senhor deveria se alegrar, porque ali tinha gente que todo dia lia a Bíblia, todo dia ensinava a Bíblia, todo dia falava sobre o eterno, o Deus de Israel. Mas quando o Filho de Deus entrou ali, eles não foram capazes de discernir a presença do Messias. Eles não foram capazes de se sensibilizar pela dor de quem sofria. Eles não foram capazes de discernir os propósitos que a palavra do Senhor já dizia para eles. Mas eles estavam presos na própria dureza do coração deles.
Eles achavam que agradavam ao Senhor, mas na verdade eles agradavam os seus próprios corações. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos livre disso, Pai. Que o Senhor nos guarde disso, Senhor. Nós que estamos todo dia com a Bíblia na mão, Pai. Nós que estamos todo dia pregando, ensinando, orando, estamos na igreja, estamos fazendo coisas em Teu nome. Senhor, guarda o nosso coração, Senhor. Não deixa que o nosso coração se endureça. Não deixa que o nosso coração se desvie. Não deixe que a gente perca a visão do Teu reino, Senhor. E se porventura há alguém aqui que ainda não se rendeu a Cristo, que ele faça isso agora, hoje, se arrependa dos seus pecados e clame pela misericórdia de Jesus e diga: Jesus, receba a minha vida, receba o meu ser em Tuas mãos, porque eu entendi que não há esperança em nenhum outro. Eu preciso de Ti, Jesus. Como aquele homem veio para o meio e foi abençoado, eu preciso de Ti, eu venho, porque eu quero ser perdoado, eu quero ser salvo, eu quero ter comunhão com o Senhor, eu quero andar na Tua presença. Abençoa, Pai, cada vida que está presente aqui. Espírito Santo, ministra o coração de cada um aqui, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Não deixa, Pai, a gente se transformar naquela congregação que Jesus entrou naquele dia. Mas nós queremos ser como esses galileus, Pai, que mesmo debaixo de preconceitos, de ideias erradas, de pensamentos distorcidos, mas eles entenderam que Jesus podia fazer diferença na vida deles. E o Senhor fez, Pai. O Senhor faz e o Senhor vai fazer. Transforma, Senhor, o que precisa ser transformado nas nossas vidas. Muda o que precisa ser modificado nas nossas vidas. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós somos Teus filhos, Tuas filhas, e carecemos do toque restaurador do Senhor a cada dia das nossas vidas. Espírito Santo, ministra, fala, toca, move os nossos corações. Eu te peço que isso tudo seja assim para a glória do Senhor, para a nossa felicidade, Pai, para a edificação da Tua igreja e do Teu reino nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.